Dr. Medina Carreira, estava-lhe a dizer que para mim o grande elemento de medo como cidadão é este. O Presidente da República, num dos seus roteiros para a inclusão, foi hoje, encontrou um grupo de uma meia centena de trabalhadores desempregados com uma frontalidade assinalável. De resto, foi ter com eles e falou com eles e disse: meus senhores e minhas senhoras, por acaso havia muitas senhoras no meio, diz: eu não tenho soluções para o vosso problema, não tenho soluções na manga. A única coisa que vos ofereço é a minha solidariedade. Ora, isto vindo do chefe do Estado, dá-me um indicador da volumetria da crise, a ausência de soluções que é... Se o chefe do Estado dissesse coisa diferente, era um mentiroso. Porque ele não tem soluções, nem Jesus Cristo teria soluções. Nesta emergência, com a grave crise internacional que paira, o que se pode fazer é subsidiar os mais necessitados. Se Jesus Cristo tivesse tido os fundos estruturais que os governos do professor Cavaco Silva tiveram, tinha tido a oportunidade de fazer qualquer coisa. Mário Crespo, deixe o Jesus Cristo. Se nós tivéssemos escolas que educassem, tribunais que julgassem, políticos que não fossem corruptos, burocracia que fosse aceitável, isto era diferente. Enquanto não resolvermos estes problemas, isto não é diferente. Andamos a enganar uns aos outros. O Presidente da República fez muito bem. Nós tivemos 3 décadas para resolver estes problemas. Sucessivas, com ajudas externas. Mas não resolvemos. Porquê? Bom, porque nunca se resolveu nada de fundo. Porque o país está ao serviço dos partidos políticos. Os partidos políticos não têm interesse em resolver os problemas de fundo. Os partidos políticos principais, o PS e o PSD, vivem das sondagens que vocês apresentam e dos resultados eleitorais. Porque eles têm uma clientela. Os partidos políticos do PSD e o PS são basicamente bancos alimentares. Quer dizer, a clique, mais alguns aderentes de circunstância, uns oportunistas, uns arrivistas, vão ter com o partido para tirar dinheiro do Estado. Então, assim, estes partidos têm de viver na manjedoura estadual. E, portanto, não se faz nada que seja nem de longo prazo, nem que ponha ordem neste país. E como sabe, não se tem feito nada. Ainda hoje apareceu aquela casa com 26 anos de ocupação sem dono. Mas como é que é possível, no centro de Lisboa, no século XXI, um prédio cheio de famílias que não é de ninguém? A cooperativa faliu, aparentemente. Pois, que faliu há 26 anos, pronto, tomaram conta daquilo e quando vaga um, vai lá uma clique tomar conta. Isto é um país. Então, é uma brincadeira. A expectativa como cidadão é que não só do chefe de Estado, mas dos vários atores do poder executivo viessem exatamente propostas de solução. Quer dizer, a situação é má, mas nós estamos... Mas as propostas de solução estão aí. É estender o fundo de desemprego, é dar uns subsídios às famílias. Isso não é solução. É a solução possível, outra não há. Ou seja, eu estive aqui com base em números do Dr. Silva Lopes a fazer o que foi um gráfico com o que é a economia portuguesa desde 1900. Nós tínhamos uma tradução, vamos meter no ecrã para ver e o senhor falará sobre ela. Eu posso dar a indicação? Pode. Em 1900, de 1900 a 1920, a economia portuguesa andou aqui a rastejar à volta do zero. Depois começou a crescer... Quase há um século, vamos lá ver. Sim, praticamente há um século. Sim. De 1920 em diante começou a crescer por década a década, com oscilações. 30, 40 foi um ano pior, não sei porquê, a Guerra Civil de Espanha talvez. E depois tem vindo a crescer até atingir o máximo na década de 60, 70. É a barra mais alta no meio. É a mais alta, depois 70, 80, depois 80, 90, depois 90, 2010. 2010. Numa previsão do Banco de Portugal, que já é otimista, é possível dizer que a economia não crescerá em média anual mais que 0,6%. Com esta economia, não há Estado social que quer dizer que nós estamos... Eu vou voltar a pedir para meter aquele gráfico porque vale a pena as pessoas verem. Nós estamos ao mesmo nível que estávamos... Sim, entre 1900 e 1910. Estamos entre 1900, no princípio do século. Ao mesmo nível que estiveram os últimos anos da monarquia. Quer dizer, desde que foi o golpe de 5 de outubro, tirando essa fase da guerra, da Primeira Grande Guerra, nunca mais a economia foi tão rasteira como é neste 2010. Este é o problema, porque daqui é que vem dinheiro, é da economia. Desculpe-me também ilustrar aí outro problema. 1990, aquela zona do gráfico do meio que já começa a declinar. 1990 nós tivemos uma injeção de capital vindo na altura da CEE tremenda. Fundos estruturais para tudo, por todo lado. Então, e nesta década que tem entrado 48 milhões de euros por dia de endividamento,
É muito mais que esse Sim, mas qual é esta sina de não utilizar os recursos, de os desbaratar? Nossa, isto teríamos de estar aqui 2 horas, provavelmente, a conversar sossegadamente. Meia hora não dá para coisa nenhuma. Mas precisamos de abordar uma área de saída, que não seja esta do professor Cavaco Silva dizer que não tem soluções. A Casa da Música no Porto, a Ponte do Mondego em Coimbra, o Centro Cultural de Belém, não sei o quê. As tudo... derrapagens. As derrapagens. Bom, tudo custa 2, 3 vezes mais. Já viu alguém ser investigado? Já viu a Polícia Judiciária e o Ministério Público tentarem averiguar o que é que se passou com isso? Porque houve gente que ficou com dinheiro. Nós estamos a endividar a 48 milhões de euros dia. O senhor vê este país viver bem? Vê as populações satisfeitas? Vê a economia a crescer? Não vê. Portanto, isto esfuma-se tudo aí por sítios que a gente nem sabe quais são. E isto continua. E se nos falhar o financiamento, nós podemos ter uma súbita crise na sociedade portuguesa. Como é que se traduz essa crise na sua, ninguém sabe. Na sua análise? Sabe que estas Mais do que o desemprego já? Desemprego e barulho e protestos. E, desordem social? Desordem social, não estamos livres disso, com o caminho que isto leva, porque juntamente com este empobrecimento rápido do país, junta-se a imoralidade das elites políticas, económicas. O senhor não conhece um político, um homem da bola, ou um homem de empresas, nomeadamente os bancos, que tenha ido para a cadeia. Nada. Não acontece nada. Os casos abrem-se com grandes paventos, os senhores passam aí o dia a transmitir tretas, e depois vai-se esfumando, depois toda a gente se esquece de tudo. É o caso de Portugal, são os submarinos, são os pinheiros, Setúbal, é o Freeport, é o não sei o quê, nada. Não acontece nada. Eu vou voltar a um ponto. A economia em 1990 não se desenvolveu. Portanto, ficar com o dinheiro alheio, como diz o António Barreto num excelente artigo de ontem no Público, é não ser parvo. Quer dizer, parvos são os que não ficam com o dinheiro. E, portanto, o país está nisto. Não espero de um país nestas condições que ele tenha prosperidade. Tem que esperar porque sou cidadão de um país com uma Constituição estável e é meu direito exigir isso. Meu e de mais 10 milhões. Eu serei um otimista no dia em que começar a ver isto a mudar. As escolas em que os alunos têm que trabalhar, em que os professores têm que prestar provas, em que os alunos têm que prestar provas, em que os programas são feitos por intelectuais, por artistas, por gente de cultura, em que os exames são feitos para uns e para outros. No dia em que isto começar, que os tribunais... Eu tenho, como já tenho dito várias vezes em público, casos de 12, 13, 14, 16, 18, 20 anos. Até 23 anos já tive um caso nos tribunais de 23 anos. O senhor acha que isto é um país a sério? Alguém vem investir, se me perguntar, quanto tempo é que dura aí um pleito fiscal? Olha, 12, 20 anos? Acha que há alguém com juízo que venha para cá? Não vem. E, portanto, enquanto não se mexer no essencial,